Vamos começar o nosso assunto de espelhos. Aqui nós vamos abordar como se dá o processo de formação de uma imagem quando essa imagem é formada através de reflexão num espelho. O nosso tratamento será feito utilizando a abordagem de raios luminosos e também nós vamos considerar uma situação ideal. O que é uma situação ideal nesse caso? Primeiro, com relação ao meio em que a luz está se propagando. A gente vai considerar que esse meio é um meio homogêneo, ou seja, o seu índice de refração não varia de um ponto para o outro. Portanto, a gente pode considerar que a propagação dos raios luminosos será sempre em linha reta. A outra coisa que a gente vai considerar também é que os nossos espelhos são espelhos ideais, ou seja, eles não têm nenhum tipo de absorção da luz e a reflexão é completa. Aqui a gente vai apenas usar a lei da reflexão que a gente estudou no capítulo anterior. Então vamos começar definindo o que é um espelho, certo? Então, um espelho é um objeto em que ele tem pelo menos uma das suas superfícies, seja ela uma superfície plana ou uma superfície curvilínea, refletiva. O que significa ser uma superfície refletiva? Significa que quando um raio luminoso encontra com essa superfície, ela vai sofrer o processo de reflexão, ou seja, uma reflexão especular, não será uma reflexão difusa, uma reflexão especular, obedecendo àquela lei da reflexão que a gente já estudou. Se vocês lembram da nossa definição de reflexão especular, a gente definiu que era o que acontecia quando você tinha uma superfície bem polida. Então, isso é extremamente importante para a gente ter esses processos acontecendo da maneira que a gente vai descrever aqui. Aqui a gente vai considerar alguns tipos de espelhos, né? Então, a gente tem o espelho mais comum, mais intuitivo de se entender, que é o espelho plano. Então, o que eu quero dizer com esse desenho aqui? Toda vez que vocês verem esse desenho agora em termos de espelho, significa que onde eu tenho essa linha contínua é a minha superfície refletiva e onde eu tenho esse tracejado aqui, esse achurado, eu estou dizendo que é a parte de trás do espelho e que eu não me importo com ela porque não vai ter transmissão de luz, certo? Então, lado de cá, lado de trás do espelho, lado de cá, lado refletivo do espelho. Então, o espelho plano, ele é formado quando eu tenho um plano, certo? Vocês vão imaginar aqui, perpendicular ao plano do quadro, um plano do espelho. E a imagem que vocês estão vendo aqui é um corte que vai dar uma linha, certo? Então, eu tenho um plano do quadro cortando o plano do espelho, vai me dar uma linha. Eu posso ter um espelho esférico. Então, o que é um espelho esférico? Você vai imaginar uma esfera oca, por exemplo, e essa esfera oca, ela pode ter sua superfície refletiva tanto por dentro quanto por fora. Se essa superfície refletiva for por dentro e você fizer um corte, né, como se você estivesse cortando assim o topo da esfera, que nem a banda de uma laranja que a gente retira, aquilo é chamado de calota. Então imaginem uma calota, certo? O topo de uma esfera cortada por um plano e a parte de dentro, se ela for refletiva, a gente vai ter um espelho esférico côncavo, certo? Então, aqui a parte refletida está dentro da cava, né? Côncavo, porque está dentro da cava. Agora, a gente pode ter a parte refletiva pelo lado de fora. Então, se você fizer o mesmo procedimento de pegar uma esfera e cortar o topo, pegar a calota e a parte refletiva estiver do lado de fora, você tem um espelho esférico convexo, certo? Esses são os dois tipos de espelhos mais comuns, plano e esférico, quando a gente vai estudar reflexões em espelhos. E mais, a gente vai estudar ainda, brevemente, só para a gente comentar algumas características de espelhos formados por um paraboloide. O que é uma paraboloide? Você vai imaginar uma parábola, certo? Orientada nessa direção aqui. Agora imagine essa parábola sendo rotacionada em torno do eixo Y, certo? A gente vai fazer a rotação e formar um sólido através dessa rotação. Se ele também for oco, ou seja, se ele for que nem uma cuia, eu posso ter a superfície interna espelhada, e aí eu teria um paraboloide côncavo, ou a superfície externa espelhada, e aí eu teria um paraboloide convexo, ok? A palavra antena parabólica vem do fato de que se usa uma paraboloide para construir a antena parabólica. Então, esses são os tipos de espelhos que nós vamos analisar, ok? O que a gente vai discutir? Primeira coisa, né? Como interpretamos a geometria de formação de imagens, né? São imagens refletidas.
O nosso cérebro interpreta que a direção de onde o objeto enviou aquele raio de luz é uma projeção de onde o raio veio. Isso a gente já viu no caso das miragens que a gente estudou no capítulo passado. Nosso cérebro interpreta que o objeto está na projeção do raio luminoso que chegou a gente, independente do caminho que aquele raio levou até chegar a nós. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, o nosso cérebro, ele interpreta que o objeto está na posição da projeção daqueles raios que a gente recebeu. O nosso olho, ele vai interpretar, devido a essa abertura finita, que a posição da imagem refletida é exatamente aquela do ponto de convergência dos raios. Então, é com isso em mente que a gente vai construir exatamente onde fica a posição da imagem refletida. Certo? Então, a gente vai estudar a reflexão de um corpo pontual, que é a maneira mais simples de você entender onde está localizada a posição de um certo corpo. Então, a gente vai fazer para um corpo pontual, porque aí a gente só precisa analisar raios vindos de um ponto só. Daí, a gente vai definir o que é uma imagem real e o que é uma imagem virtual. Isso tem a ver com onde é localizada a convergência dos raios. A convergência dos raios pode ser feita exatamente pela convergência dos raios refletidos ou pode ser feita pela projeção desses raios refletidos, por exemplo, atrás do espelho. Então, você vai ter imagem real ou uma imagem virtual. E aí a gente vai levar esses conceitos para definir como é que eu defino, como é que eu encontro a posição de um corpo extenso. E a gente vai usar os espelhos esféricos para determinar quais são a equação dos espelhos. E aí a gente vai imaginar que um espelho plano é nada mais, nada menos do que o limite de um espelho esférico com o seu raio tendendo a infinito. Então, se você imaginar o raio de um espelho, que aqui é finito, se você tender ele a infinito, ele vai abrindo, 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 até chegar a um ponto onde ele é um raio, um espelho plano. Então, a gente vai demonstrar paraesférico e ver que esse limite vale para um espelho plano. Tem um conceito extremamente importante em ótica, que é o conceito de ampliação lateral, que a gente vai usar também a geometria dessas reflexões para determinar o quão uma imagem formada por um espelho é ampliada. Ela pode ser reduzida ou aumentada, então esse vai ter um fator de ampliação, que é chamado de ampliação lateral. E a gente vai definir algumas regras para você definir, dentro de uma certa situação, onde vai se encontrar a imagem de um corpo usando um conjunto de regras que você pode escolher entre elas, que são chamadas de traçado de raios. Então, vamos analisar o nosso primeiro problema. Então, vamos avaliar a reflexão de um corpo pontual. Então, aqui eu já tenho desenhado dois espelhos, duas situações. Então, vamos separar aqui. Então, aqui em cima eu tenho um espelho plano e aqui embaixo eu tenho um espelho esférico côncavo. O que eu fizer para o côncavo vai ser semelhante para o convexo. Eu vou deixar vocês fazerem essa análise como exercício. Essas duas linhas horizontais eu vou chamar de eixo do espelho, certo? Então, essa linha é o eixo desse espelho, essa linha é o eixo desse espelho. O eixo de um espelho é definido quando você pega uma linha que é perpendicular ao espelho, onde ele encontra o espelho. No caso do espelho plano, é muito fácil. Qualquer linha aqui perpendicular vai ser o eixo do espelho. Já no caso do espelho esférico, você tem que ter cuidado, porque essa linha aqui, ela só vai, se ela for horizontal, ela só vai ser perpendicular à tangente aqui do espelho nesse ponto. Se eu tiver aqui, ele já não é mais perpendicular, eu teria que ter outra inclinação. No caso do espelho esférico, é importante também a gente definir o centro de curvatura, que é o ponto C, na qual é o centro da esfera que gerou esse espelho. E nós temos a definição que a distância entre esse ponto aqui e o centro de curvatura é o raio de curvatura. Existem outras grandezas que são importantes, mas a gente vai definindo ela à medida que a gente for precisando. Então, a primeira análise que a gente vai fazer, que é encontrar a formação da imagem
de um corpo pontual P, vamos definir o nosso corpo pontual P aqui. E esse corpo pontual P, ele está posicionado tal que a distância horizontal, né, dele para o espelho é definida de forma que eu faço uma projeção ortogonal aqui. E aí, daqui para cá, eu tenho a posição O, certo? Não é 0, é O. E aí, o que eu quero analisar aqui? Eu quero avaliar como é que eu vou enxergar essa imagem desse ponto pontual P através de uma reflexão naquele espelho. Então, para isso, eu posso, por exemplo, posicionar um olho observador aqui, né? Então, eu sei que se eu, por exemplo, posicionar um olho observador aqui, né? Vocês imaginem isso aqui como um olho que está olhando na direção do espelho e que tem a intenção de enxergar a imagem do ponto P refletida por aquele espelho. Então, o que eu posso fazer para definir aonde vai ser que eu vou encontrar isso aqui, né? Essa imagem? Eu posso traçar dois raios. Um deles representando o limite dos raios que entram aqui, até aqui na parte inferior do olho, e o outro representando o limite até aqui na parte superior do olho, né? Então, esses vão ser os dois limites, mas matematicamente eu tenho infinitos raios que podem sair daqui, refletir e chegar nesse olho aqui. Então, a regra que a gente vai usar para definir como esses raios vão sair daqui para cá é a lei da reflexão. A gente não tem outra alternativa, certo? Então, a primeira coisa que vai acontecer é que o raio que vai chegar aqui, ele vai refletir aqui em um ponto superior ao raio que vai chegar aqui, né? Então, eu tenho dois pontos onde esses raios vão chegar. Então, desenhando os raios, eu vou ter um raio incidente, e um raio refletido, e um outro raio incidente, e mais um raio refletido. Então, a reflexão acontece aqui nesses dois pontos e percebam o seguinte, que esses dois raios, aqui e aqui, eles vão divergindo do ponto P até chegar no espelho e após ser refletido, eles continuam divergindo, né? Esses raios não vão se encontrar aqui em lugar nenhum. Então, esses raios refletidos, né, vão entrar no olho e vão formar a minha imagem. Bom, mas eu falei para vocês que o nosso olho tende a enxergar a imagem no ponto de convergência dos raios. Ora, mas se esses dois raios vão divergir, ou seja, esse ângulo vai continuar constante e a posição deles vai separar mais ainda um do outro, eles não vão se encontrar em lugar nenhum aqui. Porém, eu sei que a projeção desses raios atrás, elas vão se encontrar, né? Porque se eles são divergentes para cá, eles vão ser convergentes para lá. E o meu olho vai identificar que a posição onde eles convergem vai ser onde eu vou ver a imagem desse ponto P. Então, se eu fizer, né, a projeção aqui, e aqui, nesse ponto aqui, onde eles se encontram, eu vou ter a minha imagem P'. Então, o que a gente usou até agora? A gente usou três ideias. A primeira, os raios luminosos vão se propagar em linha reta, certo? A segunda ideia que a gente usou, que eles vão refletir usando a lei da reflexão. Obviamente, né, isso aqui é tudo aproximado porque eu estou fazendo de forma manual, mas vamos imaginar que esses dois ângulos aqui são iguais nos dois casos, né? Quando eu pegar a normal aqui, os ângulos vão ser iguais.
E a outra ideia é de que eu vou enxergar a posição da imagem onde os raios convergem. Nesse caso aqui, os raios chegam aos meus olhos e eles não vão mais convergir. Ou seja, a conversão deles acontece pela projeção dos raios, ou seja, atrás do espelho. Então, isso aqui é onde eu vou encontrar a minha imagem. A gente pode fazer o mesmo tipo de análise para o espelho esférico côncavo. Aqui é a minha posição O. E veja, eu estou medindo a posição O em relação a esse tracejado aqui, não à posição onde está o meu espelho aqui nessa linha, certo? Sempre a posição onde o meu eixo do espelho encontra com o espelho. E aí a gente pode desenhar, né? Da mesma maneira que eu desenhei dois raios luminosos aqui, vamos desenhar dois raios luminosos saindo daqui também, né? Então, o primeiro raio luminoso que eu vou desenhar aqui vai ser um raio luminoso que segue exatamente essa linha aqui que eu desenhei. Eu não deveria ter desenhado essa linha aqui, mas já está aí. Então, eu vou desenhar um raio luminoso que sai daqui, certo? E encontra o espelho exatamente nessa posição aqui, ok? Então, como é que eu faço para saber a reflexão? Então, uma das maneiras é você desenhar aqui, né, do centro, né, de curvatura até o ponto de encontro, eu vou ter um raio, certo? Esse raio aqui, ele certamente vai ser perpendicular ao ponto do espelho onde o meu raio encontra. Bom, então aqui eu posso simplesmente encontrar o ângulo θ e fazer esse reflexão obedecendo o mesmo ângulo lá, né? Então, vamos imaginar que seja aqui. Então, esse aqui é o meu raio incidente e esse é o meu raio refletido. O outro raio que eu posso pegar é um raio que sai daqui e vem para cá, certo? Então, se eu pego daqui para cá, e aí ele encontra aqui a região onde o meu eixo do espelho encontra com o espelho, eu tenho um ângulo aqui, né, que não necessariamente é igual a esse, e aí eu vou refletir de forma que eu tenho o mesmo ângulo. E esse aqui é o meu raio refletido. Então, o que eu tentei fazer aqui, né? Então, eu tentei aplicar a lei da reflexão em dois raios. O primeiro raio sai daqui do ponto P, encontra esse ponto aqui e reflete. O ângulo aqui deveria ser igual, por quê? Porque quem sai do C, esse tracejado que sai do C até o meu espelho, ele obrigatoriamente chega a 90 graus. Obrigatoriamente, ele vai sair daqui para cá e vai fazer 90 graus com a tangente do espelho lá. Então, se esses dois ângulos aqui forem iguais, isso representa uma reflexão. O outro raio sai de P, encontra esse ponto aqui, que é o ponto de encontro entre o eixo do espelho e o espelho, e aí, de novo, essa linha aqui é um raio. Então, eu só preciso, né, fazer a reflexão aqui com o mesmo ângulo e eu encontro o raio refletido. E agora, se eu estiver em qualquer posição do lado de cá, eu vou ver esses dois feixes saindo daqui, divergindo, mas percebam, eles partem de um mesmo ponto, ou seja, eu considero que esse aqui é o ponto de emissão da minha imagem. Então, eu vou ver a minha imagem do ponto P aí, ok? Então, é por isso que a gente tem dois tipos de imagem. Nós temos imagem virtual, quando o nosso olho percebe que os raios estão partindo de um lugar onde não existe, né, traçado mesmo de raios, é só a projeção dos raios. Então, a gente diz que isso é uma imagem virtual.
ou quando a gente está olhando para uma situação onde os pontos de fato, onde os raios de fato vêm de uma convergência dos raios. Nesse caso, a gente vai imaginar que esse ponto aqui é a origem, né? É um ponto originário desses raios. E a gente chama isso de imagem real. Percebam que nos dois casos, o nosso cérebro ele é levado a pensar que aqui tem um objeto. Por quê? Porque quando eu estou olhando para o objeto, de fato, por exemplo, se eu estivesse olhando para esse objeto, né? Aqui está meu olho, e eu estou olhando para esse objeto diretamente. O que eu vou ver? Eu vou ver um raio, né, que sai do objeto e chega aqui, e um outro raio que chega aqui, certo? Na verdade, tem infinitos raios aí, mas esses são os dois extremos. Então, o nosso cérebro ele interpreta que a origem desses raios que são divergentes e chegam ao meu olho, ela é a posição do objeto. Então, se eu estou olhando para um espelho e eu vejo dois raios chegando, né, de forma divergente, a projeção aonde eles se encontram, onde eles convergem, é onde eu vou enxergar ou vou interpretar que está a minha imagem. A mesma coisa aqui. Esses dois raios saem desse ponto. Então, se você estiver olhando para lá, você vai imaginar que tem algo aqui, porque aqui dá origem a dois raios divergentes. Então, é por isso que o nosso cérebro interpreta aquilo como a posição de uma imagem, né? Nesse caso vai ser real, porque é de fato a convergência de raios. E aqui ele também percebe uma imagem, só que a gente chama de imagem virtual, porque ela é apenas a posição onde a projeção dos raios se encontrariam, não os raios de verdade, porque os raios não estão do lado de lá. Então, com isso em mente, a gente é levado a definir algumas coisas. Primeiro, do lado de cá, a gente vai chamar isso de lado R, certo? Esse R vem de real. E do lado de cá do espelho, né? Aqui eu estou falando do lado esquerdo, qualquer coisa que aconteça daqui para cá está no lado R. E do lado atrás do espelho, a gente vai chamar de lado V. E o V aí vem de virtual, certo? Então, lado R é onde o meu objeto está, né? Onde o objeto que vai gerar a imagem está. E também o lado para onde a superfície refletiva está virada. E o lado V é o lado de trás do espelho. Simplesmente isso. A outra coisa que a gente precisa definir é o seguinte. Aqui a gente falou que O é a posição do objeto. A gente pode definir como a distância entre, né, essa superfície aqui, esse ponto onde o eixo encontra o espelho, e, né, a posição onde a imagem fica, a gente vai chamar de I. Certo? Nesse caso, I está aqui. Nesse caso aqui, I está aqui. Certo? Então, essa distância aqui é I. Então, temos O como a distância do objeto ao espelho e I como a distância da imagem ao espelho. Essas grandezas, distâncias do objeto, distância da imagem, elas podem ser positivas ou negativas. No caso de espelhos, elas vão ser positivas se elas forem tomadas do lado R e elas vão ser negativas se elas forem tomadas do lado V. Isso vale também para o valor de R, né? Então, R, se ele for medido do lado R, né? Esse R minúsculo que é o raio de curvatura, se ele for medido do lado R, ele vai ser uma grandeza positiva. Agora, se eu tiver um espelho convexo, né? Então a curvatura do espelho vai ser para o outro lado, então o raio de curvatura é para lá. Então, nesse caso, o raio vai ser tomado como negativo. Isso é importante porque quando a gente for usar essas equações, os sinais dessas grandezas é extremamente importante. Uma outra grandeza que não foi definida aqui, vai ser definida quando a gente escrever a equação dos espelhos, é a distância focal, que é definida como metade do raio de curvatura. Então, de forma direta, se o raio de curvatura for positivo, a distância focal vai ser positiva e vice-versa. Então, com isso, a gente termina, né, essa primeira análise, onde a gente consegue entender a formação da imagem, né, a partir de uma pessoa que está percebendo, né, a imagem refletida. A gente definiu o que é uma imagem real, o que é uma imagem virtual, o que são as distâncias do objeto, distância da imagem, o que é o centro de curvatura e o raio de curvatura para um espelho esférico,
o que é o eixo do espelho e os lados R e o lado V. E tudo isso é importante a gente entender, tanto o nome das grandezas e as definições de sinais. Ok, então a gente entendeu aqui, né, a reflexão de um corpo pontual, imagem real versus imagem virtual. Agora, né, como é de se esperar, a gente vai analisar como é que acontece a reflexão de um corpo extenso e como eu posso utilizar o que a gente acabou de aprender, né, de reflexão de um corpo pontual para a reflexão de um corpo extenso. E depois a gente vai analisar a equação dos espelhos. Então, para a gente entender a reflexão de um corpo extenso, vamos desenhar aqui como se fosse um corpo extenso, né, como uma seta representando um corpo extenso. Então, por que a gente usa uma seta? Porque ela é simples de se desenhar e ela tem as características que indicam, né, exatamente a orientação desse corpo. Então, eu sei que aqui, né, vai ser a minha extremidade inferior e a ponta, que é onde tem a seta, é a minha extremidade superior do corpo. Uma convenção que a gente vai sempre usar é que, primeiro, o corpo, ele sendo extenso ou não, ele sempre vai estar do lado R, ele vai estar orientado para cima e que a extremidade inferior vai estar em cima do eixo do espelho. Então, nesse caso aqui, ó, a extremidade inferior está aqui, exatamente em cima do eixo. E, né, como ele está orientado para cima, a extremidade superior está, né, acima do eixo. Então, se eu for desenhar aqui, eu faço a mesma coisa, né? Então, a extremidade inferior está exatamente em cima do eixo e a extremidade superior está acima do eixo. A gente vai chegar a demonstrar isso mais na frente, quando a gente fizer a equação dos espelhos, mas não é difícil você conseguir enxergar que, devido à geometria simples que acontece aqui no caso de um espelho plano, né, se eu tiver, por exemplo, esse triângulo aqui, né, esse triângulo aqui, formado por um desses raios, né, que tem um cateto, que tem outro cateto, e esse raio aqui é a hipotenusa, né, pelo fato da reflexão acontecer no espelho plano de forma muito simples, eu posso desenhar um triângulo lá de cá, e esse ângulo aqui vai ser exatamente esse ângulo. Então, é de se imaginar que se eu tenho os mesmos ângulos aqui, tudo aqui é igual, esses triângulos são todos iguais, né, de um lado e do outro, é de se imaginar que I é igual a O em módulo, certo? Esse tamanho aqui é igual a esse tamanho, e esse tamanho aqui vai ser igual a esse tamanho. Isso aí não é difícil de se imaginar. O importante aqui é que no caso do espelho plano, a distância O e a distância I em módulo são iguais. Então, é de se esperar que a parte de baixo, a parte inferior, né, a extremidade inferior do meu objeto extenso, ele se localiza na mesma posição, mas em cima do eixo do lado de cá. De forma que eu posso, sem problema nenhum, desenhar o meu objeto extenso dessa forma aqui. Então, eu sei que eles vão ter o mesmo tamanho, vão estar na mesma distância. A mesma coisa acontece aqui, né? Se eu pegar um ponto aqui que representa a extremidade inferior do meu objeto extenso, para encontrar a posição dele aqui nessa imagem, né, o que eu posso fazer? Eu posso desenhar novamente dois raios aqui. E qual é a conclusão que eu vou chegar? Eu posso pegar, por exemplo, um raio que sai daqui e vem exatamente pelo próprio eixo. Então, ele vai chegar aqui a 90 graus, porque o eixo é definido como uma reta que passa 90 graus do espelho, e vai voltar por cima dele mesmo. Então, um raio que sai daqui da extremidade inferior, chega aqui, volta por cima dele mesmo. Esse aí é simples. Então, é garantido que, assim como aqui, que a minha extremidade inferior está em cima, né, do eixo, tanto no objeto quanto na imagem, é garantido que a minha imagem inferior vai estar em cima do eixo, tanto no objeto quanto na imagem. Por quê? Porque se esses espelhos estão na vertical, a minha imagem vai ser na vertical. Ora, se essa imagem é na vertical e a extremidade superior tem a sua imagem aqui, e ele tem que estar na vertical, a sua imagem da parte inferior vai ter que estar aqui. Então, a gente pode desenhar, né, esse objeto aqui, certo?
Então, o que eu estou garantindo aqui? Né? Eu estou garantindo que a imagem da extremidade inferior vai estar no eixo, porque pelo menos um dos raios vai sair e voltar por cima do eixo. Então, como eu sei que a minha imagem tem que ser vertical, a extremidade inferior não só está no eixo, mas também está abaixo, né? Está aqui na mesma posição da imagem da extremidade superior. Então, é por isso que eu posso desenhar essa imagem dessa forma. Mas aí aqui a gente pode perceber outras características, né? Então, duas características, na verdade. A primeira é que uma imagem ela pode estar na mesma orientação do objeto. Então, nesse caso aqui, ela está orientada na mesma direção, certo? Ou ela pode estar com a orientação invertida, certo? Então, aqui, né, a seta aponta para cima, aqui a seta aponta para baixo. Aqui as duas setas apontam para cima. Nesse caso aqui, eu digo que a imagem está invertida. Então, uma imagem pode ser direta ou invertida. A outra coisa que pode acontecer é que a minha imagem ela pode ter um tamanho diferente do objeto. Aqui, pela geometria, a gente já discutiu que essa imagem vai ter o tamanho igual do objeto. Né? Basta você fazer uma análise simples dos triângulos aí. Aqui, a gente já consegue perceber que isso não vai ser verdade. Dependendo da posição do meu objeto, a imagem vai ter um tamanho diferente. Nesse caso aqui, ela parece ser menor do que a imagem do objeto. Então, né, a ampliação, né, desse caso aqui foi negativa. O corpo diminuiu de tamanho, foi reduzido. Ele poderia também aumentar. Isso depende da posição, depende do tipo de espelho também. Então, com isso, né, a gente fecha, né, a introdução ao que acontece na formação de imagem. Ok? Então, a gente já discutiu todos esses tópicos e agora a gente vai determinar a equação dos espelhos. Essa equação vai ser feita para espelhos esféricos. Eu vou usar a geometria do espelho esférico côncavo, mas você pode fazer a mesma análise e descobrir que o mesmo é válido para o espelho convexo, né? Esférico convexo. Daí a gente vai fazer o limite onde esse raio de curvatura do espelho esférico tende a infinito e esse espelho tende a ser um espelho plano. E aí a gente vai voltar para a equação do espelho plano. Então, aqui nós temos um espelho, né, esférico côncavo. Aqui é o centro de curvatura desse espelho, né, essa distância aqui é o raio de curvatura. E nós vamos avaliar um ponto aqui, na qual a gente vai fazer o traçado de um raio que vai ser refletido ali naquele espelho. Então, por exemplo, se a gente estiver, né, interessado aqui em avaliar um raio que sai aqui num ângulo esse raio sai aqui do meu ponto de origem e ele faz aqui um ângulo alfa, certo? Com o meu eixo do espelho. Então, eu sei que ele vai se refletir naquele ponto e para eu determinar o ângulo de reflexão é importante eu ter a minha perpendicular, a minha normal naquele ponto. Então, para determinar a normal naquele ponto, eu posso simplesmente achar um segmento que liga do centro até lá. Aí eu vou garantir que esse segmento é perpendicular ao espelho naquele ponto, né? Então, posso fazer isso.
Então, é garantido que, se eu fizer isso, esse raio aqui, esse raio tracejado azul, é perpendicular àquele ponto do meu espelho, onde esse raio encontra ele lá. Então, eu posso imaginar que eu tenho aqui um ângulo θ, que é um ângulo de incidência. Esse ângulo aqui eu vou chamar de β. E agora eu vou desenhar o meu raio refletido. Então, tentando aqui ser o mais preciso possível, esse ângulo refletido vai ser mais ou menos isso. Certo? Então, ele reflete lá e volta para cá. E aqui nós vamos ter θ, né? Os ângulos são iguais. E esse ângulo entre o refletido e o eixo, a gente vai chamar de gama. Ok? E ele passa pelo eixo exatamente nesse ponto aqui. Um outro raio que sai desse ponto aqui, né, é refletido e volta. Percebam, se eu tiver dois raios, eu consigo determinar, né, aonde esses feixes vão se encontrar e de lá dizer que daquele ponto onde eles se encontraram é a posição onde a minha imagem emite, né, os seus raios. Então, se eu imaginar aqui, e eu não vou precisar desenhar, um raio saindo em cima do próprio eixo, certo? Ele vai sair em cima do próprio eixo, vai chegar aqui e voltar por cima do eixo também. Então, isso significa que se um raio sai aqui e volta para cá, ele vai encontrar com esse raio refletido exatamente aqui. Então, eu posso dizer, sem problema nenhum, que essa aqui é a posição do meu objeto O, certo? E essa aqui é a posição da minha imagem I. Então, essas duas grandezas são positivas, porque lado de cá, né, eu tenho o lado R, e essas duas grandezas O e I foram medidas aqui do lado positivo. Então, a gente pode fazer uma relação entre esses ângulos, certo? Qual a relação que a gente tem entre esses ângulos? Vamos imaginar o seguinte triângulo, né? Vamos colocar aqui esse ponto aqui como o ponto onde esse raio é refletido, né? A gente vai chamar ele de ponto A, certo? Então, se você imaginar o triângulo OAC, certo? Triângulo OAC. Nesse triângulo, eu tenho a relação entre os ângulos, né, internos dele, vai ser a seguinte: alfa mais θ mais esse ângulo aqui, ó, é π menos beta. Π menos beta. Isso tudo tem que ser igual a quem? Ao próprio π, certo? É a soma dos ângulos de um triângulo. E aí eu posso cancelar esses dois valores de π, passar o beta para lá e chegar à conclusão que beta é alfa mais θ. Agora, tem um outro triângulo aqui interessante. Tem um triângulo OAI, certo? Triângulo OAI. Que é esse triângulo sai daqui, vai para o A, volta para a imagem, volta para o O. Nesse triângulo, eu tenho os ângulos alfa, 2θ, mais, aí eu tenho esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é π menos gama. Π menos gama, tudo isso tem que ser igual a π também. E aí eu repito, cancelo o π, passo o gama para lá, chego que gama é igual a alfa mais 2θ. E aí eu posso simplesmente aqui substituir o θ, né? Tirar o θ dessa equação, substituir aqui, e eu vou chegar à conclusão que, né, gama vai ser igual a alfa mais 2 vezes θ, θ será beta menos alfa. Então, 2β menos 2α. E aí, se eu fizer alfa menos 2β, vai dar menos alfa, eu posso passar o alfa para cá e chegar à conclusão que alfa mais gama é igual a 2β. Então, essa relação aqui é uma relação que eu obtenho da análise da imagem de um corpo pontual
em cima do meu eixo do espelho e usando dois raios, né? Um raio que sai com ângulo alfa em relação ao eixo do espelho e um raio que sai em cima do eixo do espelho e os dois raios refletidos vão se encontrar aqui, que é onde a minha imagem é formada. Então, eu defini esses ângulos e com um pouquinho de álgebra eu chego a essa relação. Essa relação é interessante, mas ela não é suficiente para a gente definir uma equação do espelho. Então, a gente tem que ir um pouco mais além. O que a gente vai fazer aqui é definir mais duas grandezas. A primeira é a seguinte: você pode achar a altura aqui, né, na qual esse ponto encontra com o espelho, e eu faço isso através da projeção aqui, né, e dizendo que essa altura toda aqui vai ser chamada de H. E a outra é a seguinte: esse ponto aqui, ele está distante dessa tangente aqui ó, vertical, né, que eu posso achar essa distância aqui e chamar de D, certo? Então, D e H tem a ver com as distâncias que esse ponto tem do vértex aqui, de onde o meu eixo encontra com o meu espelho, né? D e H são definidos. Vocês percebam que se meu A é mais para cá, né, tanto o H quanto o D vão diminuir. E agora, né, eu posso perceber que aqui, né, eu tenho um ângulo reto, então eu tenho três triângulos retângulos aí, né? Eu tenho um triângulo retângulo que é esse aqui, ó, que usa essa hipotenusa, esse cateto e esse cateto oposto. Eu tenho esse outro triângulo aqui, que sai daqui, usa essa hipotenusa, esse cateto e esse cateto oposto. E o último triângulo, que é esse e esse. São três triângulos que a gente pode encontrar relações com esses ângulos aí. E aí eu posso calcular o quê? Eu posso calcular a tangente de cada um desses ângulos. Vamos fazer isso, né? Qual é a tangente de alfa? A tangente de alfa vai ser o cateto oposto, que nesse caso aqui é H, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é O, que é a distância desse ponto até aqui, menos D, certo? Então, porque o cateto adjacente ele só vem daqui para cá, certo? Então, ele é O, que é tudo, menos D. A tangente de beta vai ser igual a quem? Vai ser a distância aqui daqui para cá é o raio, né? Que aqui é o centro de curvatura, então a distância daqui para cá é o raio. Então, a tangente de beta é quem? É H, né? Também é o mesmo cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente aqui, que é a distância daqui para cá é o raio, mas eu não quero total, né? Eu só quero daqui para cá, que é o raio menos D. E aí eu tenho que também calcular a tangente de gama, que é esse ângulo aqui, né? E aí a tangente de gama vai ser H, né? Porque todos eles compartilham o mesmo cateto oposto. E a distância daqui para cá é I menos D, da mesma forma que eu fiz para os outros. Muito bem, então agora eu tenho, né, essas relações entre os ângulos que estão aqui e eu tenho a relação entre os ângulos e as distâncias usando essas equações. Mas nesse formato, esse é o máximo que eu posso fazer. Eu não posso ir para lugar nenhum com essas equações. Para eu ter alguma utilidade dessas equações, do ponto de vista prático, eu preciso fazer aproximações. E a aproximação que a gente vai fazer é conhecida como aproximação paraxial. Então, o que é a aproximação paraxial? É o seguinte: eu vou considerar apenas raios, né, que saem daqui formando um ângulo alfa, tal que esse alfa seja muito pequeno. Por quê? Porque se eu não fizer isso, essas equações, elas, do jeito que elas estão corretas, mas elas são pouco úteis. Então, para a gente ir para frente, a gente vai usar essa aproximação paraxial, ou seja, só vou analisar ângulos pequenos aqui. E o que acontece quando esse ângulo alfa for pequeno, né? Obviamente, se alfa for pequeno, beta e gama também vão ser pequenos. Todos eles vão estar vinculados a alfa através dessas equações aqui. Então, de forma prática, né, quando alfa tende a zero, certo? Então,
alfa vai tender a zero, então tanto o beta vai tender a zero, quanto o gama vai tender a zero. Isso aí é natural. Mas mais do que isso, se esses ângulos todos vão a zero, eu posso dizer que a minha tangente de alfa vai tender a quem? A minha tangente ela é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai tender a 1. E o seno de alfa vai tender a alfa. Então, a tangente de alfa vai tender a alfa, a tangente de beta vai tender a beta, e a tangente de gama vai tender a gama, certo? Então, tangente de beta tende a beta, e a tangente de gama tende a gama. E outras coisas vão acontecer. Nesse limite, D, né, se eu fizer esse ângulo muito pequeno, se eu fechar esse raio aqui, ó, D tende a diminuir. D vai ficar muito pequeno comparado com essas grandezas O, I e o R. Portanto, nessa relação aqui, O menos D, R menos D, I menos D, D vai ser desprezível. E aí, se eu juntar todas as informações, eu vou chegar ao fato de que essas três equações aqui vão se reduzir a quais equações? Tangente de alfa tende a alfa, então a alfa vai ser igual, né, nesse limite, a H sobre quem? Se O menos D vai tender a O. Beta, tangente de beta vai tender a beta, H sobre R menos D vai tender a R. E gama vai tender a quem? A H sobre I. E agora eu posso usar essas... Veja que aqui eu botei igual porque eu estou nesse limite, certo? Eu poderia usar aproximadamente, né? Mas aqui entendam que o igual é quando esse limite é válido. Então eu posso substituir essas três grandezas aqui. E aí quando eu fizer isso, o que eu vou obter, né? Se eu fizer alfa igual a H sobre O, gama igual a H sobre I e beta igual a H sobre R, eu posso cancelar o H. Ele vai ser o fator comum nos três termos. E aí eu posso escrever o quê? Que 1 sobre O mais 1 sobre I vai ser igual a 2 sobre R. Certo? Então, essa equação aqui vem quando eu substituo isso aqui e cancelo os H's. E agora eu posso definir, né, como F a grandeza R sobre 2. E eu vou chamar isso de distância focal, certo? Distância focal é o raio de curvatura dividido por 2. Então, se o meu centro de curvatura está aqui, isso tudo é meu raio de curvatura, bem na metade eu vou ter minha distância focal. E aí, usando essa definição, né, eu tenho essa equação aqui, mas eu posso escrever uma outra equação. É 1 sobre O mais 1 sobre I vai ser igual a 1 sobre F. E essa última equação aqui é conhecida como equação do espelho, né? Ela envolve a distância do objeto ao espelho, a distância da imagem ao espelho e a distância focal do espelho. Perceba que aquela nossa convenção de sinais é muito importante. Aqui O, I e F estão do lado R, portanto, nesse caso aqui, as três grandezas são positivas. Se você estiver avaliando um outro tipo de espelho, numa outra situação, você tem que ter cuidado com os sinais antes de aplicar nessa equação aqui. E mais, essa equação só é válida dentro da minha aproximação paraxial, ok? Então, muito cuidado na hora de interpretar e de usar essa equação. A outra coisa que vale a pena a gente mencionar aqui é o seguinte: eu falei anteriormente que o nosso espelho plano ele é o limite quando um espelho esférico tem o seu centro de curvatura, na verdade o seu raio de curvatura, tendendo ao infinito. À medida que o meu raio de curvatura tende ao infinito, esse espelho esférico, né, tende a se tornar um espelho plano. Né? Ou seja, quando o raio de curvatura vai ao infinito, a nossa distância focal vai ao infinito. E aqui eu vou ter o quê? 1 sobre F vai tender a zero.
E qual que é a consequência disso? Que para um espelho plano, eu vou ter que 1 sobre O mais 1 sobre I é igual a 0. Ou que O é igual a menos I. Né? Então, para um espelho plano, O vai ser igual a menos I, que tem exatamente a ver com aquela imagem que a gente desenhou no começo, né? Onde o meu objeto estava do lado do espelho e a imagem estava do outro lado do espelho, mas com a distância para o espelho em modo igual. Então, aquela conclusão lá vem daqui. Então, aqui a gente pode escrever, né, a equação do espelho como 1 sobre O mais 1 sobre I igual a 1 sobre F, onde, né, F é igual ao raio de curvatura do espelho esférico dividido por 2. E se você tiver com espelho plano, é só você fazer F tender a infinito, esse termo zera, e aí você vai ter O igual a menos I, né, para essa equação ser válida.